Muito bem, pastor. Essa pergunta, ela é uma pergunta muito interessante, né? Jesus levou as nossas enfermidades físicas na cruz. Essa pergunta é utilizada como texto base para essa reflexão, geralmente o texto de Isaías, no capítulo de número 53. E é muito importante nós pensarmos no contexto desse texto de Isaías 53. O livro do profeta Isaías ele pode ser compreendido de algumas maneiras, sendo que a primeira maneira, ou uma das maneiras mais utilizada dentro do campo teológico, é dividir o livro do profeta Isaías em três etapas. Sendo a primeira etapa que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 39, onde é chamado de primeiro Isaías, ou a primeira parte do livro de Isaías. Essa parte ela carrega vários textos de exortação para que o povo permanecesse na presença de Deus e não fosse subjugado pela nação da Babilônia. Depois nós encontramos a segunda parte de Isaías, que está no capítulo 40 até o capítulo 55, que é uma parte atribuída ao período já do cativeiro. E nós temos uma terceira parte. A terceira parte que vai do capítulo 56 até o capítulo 66, o chamado terceiro Isaías, que fala sobre o pós-cativeiro. Então percebe que Isaías 53 ele está no segundo bloco, ou seja, na segunda parte do livro de Isaías, que são textos que geralmente são atribuídos para o período do cativeiro. Período onde Israel estava passando pela opressão do povo caldeu, o povo da Babilônia. Então é preciso ler esse texto dentro dessa perspectiva. Entender que é um texto que fala para um povo que estava sem esperança, um povo que estava angustiado, porque eles estavam vivendo consequência dos seus pecados, dos seus erros, lá no cativeiro da Babilônia. E a palavra que foi liberada foi uma palavra falando acerca de cura. Mas qual cura que esse texto trata? Para muitos é uma cura literal. Para muitos, o cristão, aquele que tem a sua fé em Cristo, ele não passa pela enfermidade, ou vai passar se tiver alguma coisa errada na tua vida. Eu sou totalmente contra essa percepção, essa ótica desse texto e dessa expressão. No meu ponto de vista, quando o texto fala que ele carregou as enfermidades, ela tem um aspecto escatológico. Não se trata das enfermidades físicas, até porque, se nós formos olhar logicamente, nós encontramos pessoas que são fiéis, devotas a Deus, nós encontramos exemplos na Bíblia, e nós encontramos exemplos no nosso cotidiano de pessoas de Deus, de pessoas extremamente compromissadas com Deus, e tiveram no seu corpo o efeito da enfermidade. A enfermidade física, ela é uma consequência do pecado, e essa enfermidade, ela permanece. Então, no meu ponto de vista, o que Isaías está tratando é não no sentido literal, mas é no sentido espiritual, no sentido escatológico. Chegará um dia que o nosso corpo não terá mais enfermidades. Chegará um dia que nós não vamos chorar. Chegará um dia que nós não teremos mais pranto, mais dor. Mas isso é dentro de uma perspectiva escatológica, não para essa vida agora. Então, no meu ponto de vista, esse texto ele carrega muito mais uma carga simbólica do que uma carga literal. Eu não acredito que Jesus levou as nossas enfermidades no sentido físico. Eu acredito que ele levou a consequência do pecado, o nosso afastamento de Deus, ele levou na cruz, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter acesso à salvação.